Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Primeiro vídeo do ano, falar daquele que é por muitos considerado o maior, ou pelo menos um dos maiores clássicos da literatura brasileira, a maior realização do maior escritor brasileiro, Machado de Assis, Dom Casmurro. Eu já havia lido Dom Casmurro, mas posso considerar que não tinha lido, porque eu li, creio que com 14, 15 anos, e eu não lembrava nada além do clichê. A história de Bentinho, o Dom Casmurro, que tem uma amada, Capitu, e ele tem uma dúvida cruel, ela teria traído Bentinho ou não, e essa dúvida persistiria até o final do livro e caberia ao leitor julgar, seria uma espécie de sorriso de Mona Lisa. Cada leitor teria uma interpretação se seria ciúme exagerado de Bentinho, do Dom Casmurro, ou não. E aí, o que eu percebi ao longo dessas minhas leituras nesses últimos anos é que eu tenho lido muitos autores brasileiros, mas tenho ido muito pouco aos clássicos brasileiros. Eu tenho procurado ler muito autor mais contemporâneo, mas fazia muito tempo que eu não lia. Eu li recentemente Jorge Amado, mas assim, fazia muito tempo que eu não lia um clássico. E eu disse, não, vou começar de uma maneira muito boa. Então, começar com um grande clássico. Confesso que é meio assustador, sempre é um pouco assustador ler um clássico, porque fica aquele medo de você não gostar tanto. Esquece, eu tenho isso, eu tenho... será que eu vou ser mais burro se eu não gostar tanto do clássico? É algo que fica na minha cabeça. E se eu não gostar? E aí você fica querendo se despir dessa obrigação de gostar, e aí pode atrapalhar a leitura. Sei que eu tentei me despir mesmo disso. Antes de começar a falar do livro, mostrar a edição. Há dezenas, eu acho que há mais de 100 no Scoob, edições diferentes do Dom Casmurro. São muitas. Eu comprei essa, encontrei numa promoção da Submarino, não lembro, Saraiva, não lembro, Extra, sei lá. Num site, eu comprei num site, numa promoção da Atelier Editorial, e é uma edição, digamos assim, super luxo, do ponto de vista do leitor apaixonado. A edição em si não é espetacular, leitura com quase livro de bolso, num material muito bom, tem uma fonte muito bonita, tem algumas ilustrações, mas o principal é que ela é feita por apaixonados pela obra. Então, um professor chamado Paulo Franchetti, não sei, ele escreve uma sublime apresentação de 72 folhas. Então o livro é grosso assim, mas o Dom Casmurro mesmo, ele só começa aqui. Isso aqui antes é a apresentação, que na verdade é um artigo analisando o livro. Claro, eu só li o artigo depois de ter terminado a leitura. Além disso, há muitas notas, que esse finalzinho aqui, notas de Leila Genter, que esclarece as muitas citações eruditas do Dom Casmurro, do Machado, né, na verdade, que esclarece diversas coisas, diversos termos da época. E a edição, eles explicam, tem uma nota aqui, claro, não se trata de uma tradução, mas sobre o texto do romance, que ele diz que o texto foi atualizado, mas que algumas formas correntes na época foram mantidas, alguns erros propositais de composição do Machado de Assis foram mantidos, e eles tentaram, você vê que são fãs de Machado, eles tentaram ser o mais fiéis possível à obra de Machado de Assis. Em relação à história, não creio que possa haver mais muito spoiler. Essa história do ciúme, ela já foi homenageada, parodiada, imitada de diversas maneiras, e todos temos um pouco, nem que seja uma citação estilo Facebook para o Dom Casmurro, os famosos olhos de ressaca do Capitu,
ou os olhos de cigano oblíquo e dissimulada, são as duas expressões certamente mais conhecidas. Mas de que trata a história? Bento Santiago, aqui é minha filha que veio me prestigiar, mas que ela não vai participar do vídeo. Bento Santiago é um rapaz de uma família rica. Ele mora com Glória, sua mãe, e ele sempre foi muito amigo, muito próximo da Capitu, uma moça vizinha, e por quem ele sempre nutriu uma espécie de paixão. Pronto, sem Beatriz agora. Ele tem essa paixão por Capitu. O José Dias, que é um agregado da família, aquela pessoa que vive ali junto, ele alerta a Dona Glória, a mãe de Bento, sobre esse perigo. E tem um detalhe: a mãe do Bento, ou de Bentinho, como ele era chamado na época, havia prometido, feito uma promessa por conta do nascimento dele, que foi complicado, de que se ele sobrevivesse ele seria ordenado sacerdote. E aí Bentinho não quer, não tem inclinação para isso, e a mãe fica dividida. Só que o Bentinho, ele acaba indo para o seminário, e não antes de declarar o seu amor a Capitu, e eles ficam fazendo aquelas juras de amor. E quem conta o livro é o próprio Bentinho, agora Bento Santiago, na verdade não mais Bento Santiago, mas Dom Casmurro. Ele explica a origem do apelido. Ele já velho, bastante amargo, bastante cínico, então ele vai relembrar os fatos. Ele disse que ele está entediado, então ele resolveu escrever um livro. Ele pensou em escrever sobre isso, escrever sobre aquilo, vai acabar escrevendo a história daquele bairro e tal, mas é óbvio que ele acaba escrevendo a história dele, e principalmente a história dele com Capitu. E o que você vai vendo há uma divisão clara no livro, e uma divisão, como diz aqui na própria apresentação, uma divisão absurdamente desproporcional. O livro mesmo, ele não tem 300 páginas, tem 280 páginas, e tem incríveis 148 capítulos. Então tem capítulos que são só uma página, meia página, para ele dizer que lembrou que ele havia esquecido um detalhe no capítulo anterior, mas que ele gostaria de avisar agora, mas que ele não vai desenvolver isso, então vamos voltar para a narração. Então a narração é muito elegante, é muito interessante, porque ele é escrito de uma maneira como se ele estivesse conversando com você. Ele diz: olha, isso aqui eu vou botar aqui, mas talvez na hora de ir para o prelo, de o livro ser publicado, eu tire. Esse título é provisório. Isso aqui talvez vá afetar alguém, eu vá reescrever. Eu não sei nem se eu vou publicar, tal. Então ele vai conversando como alguém já que atingiu um grau de maturidade grande, que está vendo aquilo tudo de uma longa distância no tempo, mas ao mesmo tempo como algo que ainda o afeta profundamente. Então ele vai relembrando como foi o surgimento da paixão, como foi digamos assim, o drama no seminário, como foram as lutas deles para enfrentar esse desafio de ser ordenado padre ou não, como é que eles iriam enfrentar isso. E ele vai o tempo todo mostrando como a Capitu sempre foi muito fria, e ele sempre era vencido pela frieza, pela calma, pela temperança dela. Ele sempre foi muito ciumento, muito incapaz de lidar com as situações, ele sempre ficava muito nervoso, e a Capitu sempre ficava extremamente fria, altamente dissimulada o tempo todo, e sabia como conduzir, minha aliança, por favor, e sabia como conduzir as coisas. Espera aí que eu vou pegar minha aliança. Pronto, está de volta, não foi um ato falho. Então ele vai relatando isso, e há um certo frescor nessas memórias dele, tanto que toda essa primeira parte, eu falei que são duas partes absurdamente desproporcionais. A primeira parte ela é muito, de certa forma, idílica, é quase um romance juvenil, com as inseguranças do Bentinho, as declarações de amor, as primeiras amizades, a inocência. Essa primeira parte, eu falei que são 148
capítulos. Essa primeira parte vai, sei lá, pelo menos até o capítulo 110, 115, por aí, entre o capítulo 110 e 115. Então, se você pensar, são, sei lá, 3/4 do livro que são uma história normal, a história de um amor teoricamente proibido, mas um amor recíproco, e como eles venceram, como eles estão contando isso, como eles conseguiram se casar. Isso não é spoiler, porque o grande dilema do livro é de quem é o filho de Capitu, se é de Bentinho ou se é de Escobar, o melhor amigo de Bentinho. Então, quando chega na segunda fase do livro, eu fiquei impressionado, porque eu estava lendo e, poxa, eu realmente não vou achar esse livro grande coisa. É bem escrito, tem muita referência culta, muita referência, assim, o estilo dele é muito, muito bom de se ler, muito agradável. Há uma certa informalidade disfarçada, porque não é tão simples, mas, como eu falei, muita referência erudita, um humor bem fino, bem refinado, uma maneira de ir e vir no tempo que mostra muita habilidade como escritor, mas ia ficando nisso. A história em si ela não era algo genial, que para mim merecesse o rótulo de um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Mas aí vem a segunda parte, e aí você entende a genialidade do Machado de Assis, porque ele soube condensar essa segunda parte de uma forma que não teria como ter uma página a mais nem uma página a menos. Se ele tentasse distribuir de maneira igual, ele iria diluir a tensão que você sente nas últimas páginas. E como foi tenso. Eu vejo em alguns canais que eu acompanho, pessoas falando que eu embarquei nesse livro, eu chorei, esse livro me marcou profundamente. Eu não tenho isso de me envolver emocionalmente, assim, com expressões exteriores, de chorar, mas assim, se eu fosse chorar em algum livro, esse aqui seria um deles, porque tem um determinado momento, assim, a crueldade é algo que me afeta profundamente. Eu vou falar isso depois na segunda parte, quando acabar o vídeo e eu entrar na seção spoiler, eu vou falar qual é a parte. Mas quando a dúvida paira sobre o coração de Bentinho, acontece uma tragédia, o livro se torna outro e ele se torna, assim, o clima do livro se torna quase respirável. Você acompanha cada página tenso e assim, um feitiço parece ter tomado conta do livro, porque você não consegue parar e você começa a respirar mais pesado e você começa a entender, realmente isso aqui é uma obra-prima, isso aqui é a pena de um gênio que escreve isso aqui. Então, assim, eu não lembro, assim, de ter lido um livro mais triste do que esse aqui. É um livro que superou as minhas expectativas. Como eu falei, eu comecei a ler meio receoso de não gostar tanto, mas terminei, sabe, assim, realmente certo de que é um dos melhores livros que eu já li, é um dos melhores livros brasileiros que eu já li, e é um grande, grande, grande clássico, e do qual eu gostei muito mesmo. Apenas um comentário adicional, não vou falar mais, depois na sessão spoiler eu vou comentar só aquele aspecto para quem já leu o livro, mas essa edição, como eu falei, ela traz um artigo, uma apresentação, e aí sobre essa apresentação, esse artigo, são 72 páginas, o Paulo Franchetti, ele fala um pouco da fortuna crítica do Dom Casmurro, ou seja, o que é que os críticos falaram ao longo dos anos. E aí ele estabelece aí alguns paradigmas, alguns marcos na interpretação, e aí ele fala primeiro da interpretação que eu achei muito boa mesmo, que é que o Bento, ele diz no começo do livro que ele vai escrever o livro apenas porque ele procurou um tema, não achou outro melhor. Ele pensou em escrever sobre filosofia, eu acho, e política, achou que iria dar muito trabalho e resolveu fazer uma espécie de história dos costumes e narrar. E é claro que não é isso. E aí a interpretação que alguém, eu não lembro quem é o crítico dá, é que na verdade o Bento está escrevendo uma defesa. Ele, como advogado, ele está escrevendo uma espécie de defesa dele. Ele se sente culpado
pelo que aconteceu com Capitu, porque não vou entrar em detalhes, mas ele se sente culpado porque julgou-a infiel, ele passou a vida alimentando esse ciúme doentio. Então ele sabe que o Ezequiel é filho dele, mas a vida toda ele agiu como se não fosse, e Capitu, digamos assim, pagou o preço por isso e não houve chance de uma retratação. E aí ele, por orgulho, ou seja lá pelo motivo que for, ele escreve esse livro e vai publicar, ele diz que vai publicar, meio que para nos convencer de que não, de que por mais que ele tenha agido assim, mas havia motivos para que ele acreditasse no ciúme. Por isso que ele coloca as coisas de um jeito que não são tão evidentes, mas no ponto de vista dele, ou do ponto de vista dele, não há como dizer, não há como não concordar que ela foi infiel. Então essa foi uma interpretação que eu achei muito boa, mas é uma interpretação. Mas aí o autor ele fala de uma outra corrente que eu acho assim, absurda. Eu não gosto dessas... que muitos críticos têm essa obsessão, principalmente os críticos ligados à esquerda, de ficar procurando uma conotação política, social, como se houvesse uma função social do livro, da literatura, que todo livro tivesse que ser engajado e que tivesse que fazer uma crítica do capitalismo, uma crítica da sociedade patriarcal. Então é um estrangeiro, acho que é uma mulher americana, que vai dizer que Capitu é uma metáfora da democracia e que tudo que está no livro é uma metáfora do Brasil, para ser lido como uma analogia da situação política do Brasil, que é um libelo ao patriarcalismo. Eu acho muita invenção e fiquei inventando, assim, procurando. Eu tenho que achar um significado mais nesse livro para me destacar, porque eu sou um crítico, não posso dizer o que todo mundo já disse, então já sei. Eu vou adotar uma linha sociológica e procurar uma crítica política aqui. Eu acho forçação de barra demais. Eu acho que o livro, como uma história, como literatura, ele já é muito rico para precisar de uma leitura social. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário se você já leu. E agora a gente vai para a sessão spoiler. Você que já leu e quer ouvir a minha opinião sobre um dos momentos que eu achei mais pesados do livro, é agora. No, I am your father. Para você que já leu, sabe muito bem que o Bentinho ele tentou se matar, depois ele teve uma cena muito forte, né, que ele se vê tentado. Essa cena eu lembrava quando eu li, eu lembrei na hora, que ele se vê tentado a dar o café envenenado para o seu filho pequeno, e ele, como ele mesmo diz, o filho era obcecado por ele. Quanto mais ele odiava o filho, mais o filho se apegava a ele. Mas não foi essa a cena que mais me marcou. A cena que realmente mexeu comigo, como eu falei, a crueldade é algo que mexe, principalmente quando se trata de crueldade com os indefesos, como um patrão com um subalterno, um adulto com uma criança. Então tem um momento quando ele manda o filho estudar fora, e aí o filho se abraça nas pernas dele, começa a chorar dizendo que não quer ir, papai não me mande, e ele insensível, de maneira bem cruel mesmo, bem seca, ele rechaça esse amor do filho. Então esse foi um momento que para mim foi muito doloroso, eu que sou pai. Para mim assim foi, e isso mostra a habilidade do Machado de Assis ao retratar um ser humano tão vivo que consegue despertar emoções assim no leitor. Então é isso. Se você tem algum momento que você achou mais forte, menos forte, qual versão você compra do Dom Casmurro, Capitu foi infiel, não foi infiel? Bom, deixe seu comentário. Como eu falei, se gostou do vídeo, curta, se inscreva, compartilhe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraços.